Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Hoje uma aula especial, aula de conclusão do estudo do Evangelho de Mateus, o qual nós vimos estudando desde o mês de março desse ano de 2020. Somos gratos a Deus por mais uma conclusão, uma aula que a gente conclui mais um livro, mais um estudo e fica disponível aqui no YouTube para vocês assistirem a qualquer momento. Bom, hoje a análise do capítulo 28 de Mateus, mas com uma abordagem diferente. Como vocês sabem, nós já estudamos o relato da ressurreição de Jesus no Evangelho de Marcos. Você pode acessar na playlist sobre o Evangelho de Marcos em nosso canal aqui no YouTube. Mas hoje a gente vai falar, então, do relato de Mateus da ressurreição de Jesus. E apontar também para narrativas extrabíblicas acerca da figura de Jesus Cristo, como figura histórica, e se a ressurreição de Cristo pode ser atestada historicamente e literaturamente, ou só como um relato de milagre da Bíblia. Então, a gente vai estar nessa discussão hoje, falando um pouco sobre esse relato da ressurreição de Mateus, e falar um pouco também sobre a historicidade e as evidências sobre a ressurreição de Jesus. Então, nós vamos, então, orar para iniciar o nosso estudo, pedindo que Deus ilumine nossas mentes, em nome de seu Filho Jesus. Deus, nós queremos te louvar e te bendizer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Te pedimos que ilumine nossas mentes, nossos corações, para que possamos entender a tua mensagem. Fica conosco, nós pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, antes de nós iniciarmos a leitura do texto, já deixa o like no vídeo, comentário e compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Mateus capítulo 28, finalmente, a conclusão aqui do Evangelho de Mateus. Ele é um capítulo pequeno, né? Mateus ele faz o relato a narrativa sobre a ressurreição de Jesus de uma maneira muito curta, muito abreviada, mas a gente vai fazer uma leitura contínua do texto e depois a gente vai apontando, então, alguns elementos interessantes dentro dessa narrativa para partirmos para o objetivo de nossa aula. Bom, a leitura do texto ela segue o seguinte, 28, versículo 1. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. É importante lembrar que o dia para o judeu começa às 6 da tarde. Entretanto, o sábado ele termina às 6 da tarde. Às 6 da tarde começa o domingo, mas as mulheres só vão ao sepulcro ao nascer do sol. Então, já havia se passado aí, né, um meio-dia de duração do domingo. Né? Bem de manhãzinha, quando as mulheres vão no sepulcro, que é um horário seguro, com a luz do sol, para se dirigirem até o sepulcro, né? Que é a manhã de domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres, então, apressadas, saíram do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir a mensagem aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Bom, já por aqui a gente já começa a se perguntar várias coisas. Não foi Maria Madalena a primeira a ver Jesus? Quantas mulheres de fato foram ao sepulcro? No terremoto, as coisas que aconteceram, será que as mulheres viram? Então, aquela imagem que a gente vê, né, dos filmes, das novelas, vem tudo na nossa cabeça. E quando a gente lê o relato de Mateus, a gente sente falta de vários elementos. Como, por exemplo, o encontro de Jesus com Maria Madalena sozinha, que foi a primeira a ver Jesus. Mas, já para a gente deixar muito esclarecido aqui,
Os evangelhos, os 4 evangelhos, todos eles narram a morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Eles têm narrativas diferentes porque eles mostram pontos de vista diferentes acerca da ressurreição. Lucas e João vai dar muita ênfase em relação ao papel das mulheres na narrativa da ressurreição. João, por exemplo, vai falar que foi Maria Madalena a primeira mulher a ver. Lucas vai dar uma lista de mais 2 mulheres que viram Jesus na ressurreição, além de Maria Madalena e essa outra Maria que foi dita aqui. É importante dizer também que nos evangelhos a gente tem um relato de pelo menos ali 4 Marias, né? São elas, né? A Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e de José. Nós temos Maria de Betânia, Maria esposa de Cleópas e também a quinta, né, que seria a Maria mãe de Jesus. Então, às vezes a gente confunde em que Maria a gente está se referindo, né? Mas aqui, tanto Mateus como Lucas e João concordam que Maria Madalena esteve no sepulcro no domingo de manhã e que Jesus apareceu a elas. A ordem dos eventos não é tão importante aqui. O importante é o que aconteceu. Porque quando determinado evento acontece, vários relatos, sendo eles escritos mais próximos ou depois da época em que tal fato ocorreu, é normal que eles divirjam, que haja divergências entre eles. Entretanto, divergência não é sinônimo de contradição. Contradição são quando relatos se contradizem, quando os eventos não combinam, os fatos não combinam. Mas existem fatos que são normais nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também João, mas principalmente nos evangelhos sinóticos. Então, nessa primeira parte da leitura, a gente já vê aqui algumas informações importantes em relação às mulheres, em relação ao domingo de manhã, o anjo que moveu a pedra, sentou-se sobre a pedra, aquela imagem do anjo sentado sobre a pedra, a gente tem no evangelho de Mateus, os guardas que viram o anjo e se assustaram, o anjo falando com as mulheres e depois Jesus falando com essas mulheres, e também o fato de que todos os evangelhos concordam unanimemente que as mulheres foram as primeiras a serem comissionadas para anunciar a ressurreição de Jesus aos seus discípulos. Bom, o versículo 11, Mateus agora ele vai abrir uma ênfase agora sobre o relato da conspiração dos guardas contra a ressurreição de Jesus. No versículo 11, Mateus vai dizer, olha, enquanto as mulheres estavam no caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Alguns dos guardas que estavam ali guardando o túmulo de Jesus, né? Como vocês sabem, o túmulo de Jesus foi selado e estava sendo vigiado por guardas. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. E instruíram os soldados dizendo, vocês devem dizer o seguinte, os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se complique, né? Porque se eles dissessem que os discípulos de Jesus roubaram o corpo, eles sendo soldados escoltando o sepulcro, foi negligência do trabalho deles, mas teriam um álibi, mas teriam ali uma defesa, né? Que seriam os sumos sacerdotes. E também os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Abre parênteses aqui. Mateus, a gente sabe, está escrevendo o seu evangelho aproximadamente na década de 70 ou 80 depois de Cristo. Então, Mateus está dizendo que 40, 50, 60 anos depois da ressurreição de Jesus, os judeus continuavam espalhando aquela mesma mentira de que os discípulos de Jesus haviam roubado o seu corpo e pregavam uma mentira, pregavam uma farsa, que Jesus nunca tinha sido ressuscitado, que nunca houve provas disso, que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Então, aquilo aconteceu, aquele relato começou naquele domingo, quando os guardas foram subornados, e até a escrita dos evangelhos de Mateus, a gente vai ver que ao longo da história, né, inclusive alguns discípulos também, até os dias de hoje, 2021, acreditam nesse relato, que Jesus não ressuscitou e que os discípulos inventaram todo aquele relato acerca da ressurreição.
E aí, então, no versículo 16, a gente tem a conclusão do Evangelho de Mateus e a grande comissão. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Veja que Mateus não fala sobre a dúvida dos discípulos, Mateus não fala que Pedro e João foram ao sepulcro quando Maria e as mulheres falaram sobre a ressurreição. Mateus ele omite vários pontos, porque não é o objetivo de Mateus mostrar isso. A gente vai ver a questão da dúvida no Evangelho de Lucas e de João, sobre Tomé, né? Sobre Pedro e João que foram correndo ao sepulcro para ver de fato o que havia acontecido. Então, Mateus está omitindo várias coisas, ele já está dando um salto aqui muito grande, né? E aí no versículo 17, quando viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram, né? Esse duvidaram é aquele que coloca essa informação, mas não exemplifica quem foi, né? João, ele cita, né? Tomé, né? Dídimo, Lucas também. No 18, Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até a consumação dos séculos ou até o fim dos tempos. Mateus, o objetivo dele sempre foi mostrar Jesus como o rei, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o rei legítimo de Israel. No relato da ressurreição de Mateus, ele omite vários pontos, porque não é do seu objetivo falar sobre todos os pontos, sobre todas as nuances acerca da ressurreição de Jesus. Entretanto, Mateus ele coloca aspectos aqui em que, por exemplo, ele finaliza o seu evangelho com a grande comissão, né? É claro que Jesus ele viveu mais alguns dias após a ressurreição. Pelo relato de Mateus, parece que tudo isso acontece num dia só, e no próprio domingo ele vai embora, ele é assunto aos céus. Mas João, por exemplo, vai dizer, também no livro de Atos, que Jesus passou mais 40 dias vivo aqui, aparecendo a pessoas, depois de ser ressuscitado, até ser assunto aos céus. Apareceu para pessoas na Judéia, na Galileia, ao longo do caminho. A gente lembra dos discípulos no caminho de Emaús, né? Jesus apareceu a eles. Então, são vários os relatos, são vários os acontecimentos que estão em volta. E quando Mateus ele coloca isso, a questão da grande comissão, ele quer chamar a atenção aqui, então, para o comissionamento de Cristo em relação aos discípulos para pregarem e expandirem o evangelho a toda criatura. Quando Mateus escreve esse texto, o evangelho já tem chegado na Europa, já tinha chegado na Europa. Então, Mateus está preocupado aqui em expandir mais e mais o seu evangelho, o evangelho de Cristo, né? Finalizando, então, o evangelho, o seu relato, com a grande comissão de Jesus, né? Dentro dessa narrativa do capítulo 28, como nós afirmamos, nós encontramos coisas que somente tem no evangelho de Mateus, como também sentimos faltas de outros relatos, de outros acontecimentos que estão presentes também em outras partes desse relato. A gente tem os 4 relatos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que 3 são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles bebem, né, um do outro, compartilham essa informação, e João que segue um raciocínio, segue uma estratégia diferente, não só no relato da ressurreição, mas na escrita do seu evangelho. Por isso que o evangelho de João ele é diferente de todos os outros evangelhos. Bom, tendo finalizado a leitura do capítulo 28, a gente quer convidar vocês agora a falar um pouco sobre a questão da ressurreição. O tema da ressurreição, ele tem cada vez se tornado uma problemática dentro da igreja. Alguns segmentos evangélicos, por assim dizer, e cristãos, cada vez mais repudiam a ideia da ressurreição de Cristo. Teólogos liberais envenenam as igrejas com seus livros e artigos, colocando em xeque o maior milagre já registrado na Bíblia, que é a ressurreição de Cristo. Ora, se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. Ela nos nada adianta, porque a ressurreição de Cristo, ela é o que nos justifica. O sangue do sacrifício de Cristo, quando ele morre, ele perdoa os nossos pecados.
Mas um Cristo morto de nada adianta. O Cristo ressurreto significa que Deus aceitou o sacrifício de Cristo e o ressuscitou, justificando todo aquele que crê. Paulo vai dizer que Cristo é a primícia das ressurreições. Ele é o primeiro, ele foi o primeiro dentre muitos que hão de ressuscitar. Se deixamos de acreditar na ressurreição de Jesus, a gente tem que deixar de acreditar em toda a narrativa bíblica, em tudo que a Bíblia diz que Jesus foi, é e sempre há de ser. Então, se nós abrirmos as nossas igrejas, os nossos corações para certos tipos de teologia, nós estamos cada vez mais nos desvencilhando da verdadeira fé. Jesus realizou muitos milagres ao longo do seu ministério, e a Bíblia fala de muitos deles, e João fala que ele realizou muito mais além daqueles que foram registrados. Mas o maior de todos os milagres continua e sempre será a ressurreição de Cristo. E como tratar isso, não só como um aspecto religioso, uma questão de fé, mas uma questão de lógica. Como adotar, como crer no Evangelho de Cristo, não só como tateando no escuro, mas como uma coisa sólida, uma coisa que nós podemos nos apegar, uma coisa que podemos acreditar. Porque se nós acreditamos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que a proclamação da República foi feita em 15 de novembro de 1889, que houve o Império Greco-Romano, que houve a queda de Constantinopla, nós também devemos acreditar na ressurreição de Jesus, porque é um relato histórico. Eu não quero dizer aqui que não é necessário a fé, é sim, mas também nós temos elementos comprobatórios históricos, literatura e teológicos que comprovam a ressurreição de Jesus. E é isso que eu quero convidar vocês agora a finalizar o estudo do Evangelho de Mateus, falando então sobre as evidências para nós crermos na ressurreição de Jesus. E então, ao longo desse estudo, a gente vai apontando aqui então as 7 principais evidências acerca da ressurreição do Rei dos Reis. Bom, a primeira de todas que a gente vai ver é a atestação múltipla. E o que diz a tese da atestação múltipla? Ela explica que, pelo fato de existirem diversas fontes independentes e antigas que atestam o mesmo fato, a lógica histórica e literária nos diz que tal fato ocorreu. A ressurreição de Cristo ela não é só testemunhada por um evangelho. Existem 4 evangelhos que testificam a ressurreição de Jesus. E, além disso, existem relatos extrabíblicos que confirmam o fato de Jesus ter vivido, ter sido crucificado e de ter sido ressuscitado. Então, nós temos a Bíblia como fonte documental e muitos outros depoimentos baseados em testemunhos oculares e múltiplos. Os evangelhos sinóticos, por exemplo, que compartilham alguns traços, eles atestam relatos com pequenas discrepâncias, que é muito comum. É exatamente essas discrepâncias que tornam o relato dos evangelhos uma questão válida. Porque, se pensarmos bem, a questão dessa atestação múltipla, né, ela nos fala sobre a questão do relato de um testemunho. Vamos supor que a gente esteja na rua andando e a gente vê um acidente. E aquele acidente envolve várias pessoas, né? Homens, mulheres, crianças. Essa notícia do acidente, inevitavelmente, ela vai se espalhar por toda a cidade. Mas até que todas as pessoas saibam do que aconteceu, os relatos que vão sair daquele evento vão sofrer certas discrepâncias. Porque as testemunhas que viram aquele evento, que atestaram aquele evento, cada um vai focar num ponto exclusivo. Um vai focar na pessoa que foi atropelada. Outro vai focar no veículo que atropelou. Outro vai focar no número de pessoas que sofreram um acidente. Outro no número de mortos. Mas uma coisa vai ser em comum entre todos os relatos. Houve um acidente. Todas as pessoas vão falar a mesma coisa. Houve um acidente.
Porém, os relatos vão ser diferenciados, porque a atestação múltipla, ela confirma isso. Quando nós vemos os evangelhos tendo essas discrepâncias acerca do relato, não só da ressurreição de Jesus, mas, por exemplo, da cura de um cego, tem evangelho que vai dizer que é um, tem evangelho que vai dizer que é dois, um paralítico, dois paralíticos, uma mulher, três mulheres, isso é completamente normal. Até no meio jurídico, quando a gente vê advogados chamando testemunhas para depor em tribunais, eles analisam se o discurso dessas testemunhas são 100% idênticos. Porque uma vez que os discursos de testemunhas são 100% iguais, a chance de uma conspiração, de que esses discursos tenham sido arranjados, é muito alta. Então, os discursos é necessário que haja discrepâncias e diferenças entre eles. Mas o que os advogados procuram é um fato em comum. Sempre é isso. O que importa é sempre um fato em comum. E o fato em relação ao que nós estamos falando aqui é a ressurreição. Ela ocorreu. Mateus, Marcos, Lucas e João falam disso. Relatos extra-bíblicos também apontam para um evento, apontam para essa ressurreição. E nós podemos testificar, então, através desses documentos e dessa questão da múltipla atestação dos evangelhos. Bom, dentro dessa mesma questão, né, a gente vê, então, os céticos falando, né, em relação à improbabilidade dos relatos bíblicos e sua fidelidade histórica, né? A gente viu e já afirmamos aqui que os evangelhos eles seguem caminhos independentes de relatos e testemunhos. Então, uns priorizam uns pontos, outros priorizam outros pontos. Isso, porém, além de não sendo uma falha, é, na verdade, uma prova de sua fidelidade, porque eles não se contradizem em relação ao fato, mas sim quanto detalhes periféricos, o que é completamente normal e aceitável em qualquer relato. Um exemplo disso, né, que nós colocamos aqui, é que Marcos ele fala sobre a terceira hora, que era às 9 horas, sobre, por exemplo, a questão em que Jesus ele é crucificado. E João ele fala sobre a sexta hora, que eram 12 horas. Isso significa, isso traz, né, também um relato, porque Marcos está escrevendo para um público romano, então está utilizando um método de horário romano. E João, né, está escrevendo ali para um público judeu, né, gentil, mas também judeu, então está se utilizando, então, de uma contagem de tempo de modo judaica, né? Então, a gente vê que, na verdade, todas essas discrepâncias têm explicações lógicas, culturais e sociais, né? Que não testificam em si pontos negativos e que façam com que o relato de Jesus sobre a ressurreição de Jesus não seja válido. Bom, dentre essas atestações, a gente tem de Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, historiador, né, apadrinhado pelos romanos, né, ele era pago pelos romanos, né, para escrever as suas obras, foi apadrinhado pela família Flaviana, então, de imperadores flavianos, e nunca foi cristão. E no seu livro Antiguidades Judaicas, livro 18, parágrafo 63 e 64, ele traz um relato sobre o Jesus. Ele diz o seguinte, abre aspas, naquele tempo havia um homem sábio chamado Jesus. Seu procedimento era bom e era conhecido por suas virtudes. E muitas pessoas dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus seguidores. Pilatos o condenou a ser crucificado e a morrer. Mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abriram mão de seu discipulado. Eles relataram que ele lhes teria aparecido 3 dias depois da sua crucificação e que estaria vivo. Tendo isso em vista, ele talvez tenha sido o Messias, a respeito do qual os profetas relatavam maravilhas. Então veja que Josefo não faz nenhuma confissão de fé. Ele então somente relata a realidade de seu tempo, que os cristãos prefeririam morrer a largar a pregação e o discipulado do Cristo ressurreto. Então, era uma realidade do primeiro século a crença da ressurreição de Cristo entre os cristãos. Não havia dúvida em relação a isso. Os que assim pregavam que Cristo não havia ressuscitado eram hereges, eram gnósticos, eram aqueles que não acreditavam na corporeidade física de Jesus.
A gente tem também Plínio o Jovem, né, no segundo século da era cristã, falando também sobre relatos, falando também sobre o cristianismo de sua época. Vejam, ele vai dizer aqui na parte mais grifada, né? Não passava do costume de se reunir em um dia fixo, antes do nascer do sol, para cantar um hino a Cristo como a um Deus, de obrigarem-se por juramento a não cometer crimes, roubos, latrocínios e adultérios, e a não faltar com a palavra dada e não negar um depósito exigido na justiça. Então, Plínio aqui está escrevendo a Trajano, imperador de Roma, escrevendo um relato sobre os cristãos que eram, na sua época, tidos como uma superstição maliciosa e perspicaz. Tanto é que Plínio vai perseguir muitos cristãos, Trajano também vai perseguir, e alguns vão ser mortos, outros vão ser conjurados a abrirem mão de sua fé para continuarem vivos. Então, vai ser um período em que a igreja vai começar a sofrer muitas perseguições, porque o estilo de vida cristão, a forma como eles vivem, ela quebra a ortopraxis romana, né? O estilo de vida romano, a forma como os romanos eles enxergam a vida, principalmente a questão do culto ao imperador, em que os cristãos se recusavam a chamar o imperador de Kyrios, Senhor, e chamavam somente a Cristo de Kyrios. Somente Cristo era Kyrios, Senhor, dos céus e da terra, né? Então, dois exemplos aqui de relatos extrabíblicos que falam, então, sobre essa questão da atestação múltipla. O segundo argumento é o que os evangelhos não forçam a argumentação do evento, né? Sabe quando a gente quer forçar, né, alguma coisa, né? Os evangelhos eles não fazem isso. Veja, se os evangelhos quisessem forçar a ideia, vender a ideia de que Cristo de fato havia ressuscitado, nenhum evangelho teria dito que as mulheres foram as primeiras a verem Cristo ressurreto. Tão somente porque o testemunho de mulheres não era aceito segundo a tradição judaica e também pelo costume greco-romano. Então, quando os evangelhos colocam mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, só pode ser uma verdade. Porque ninguém acreditava no testemunho de mulher. Então, se de fato não tivesse acontecido desta maneira, os evangelistas teriam inventado, teriam dito que foi Pedro, que foi João, o Tiago, os mais chegados de Jesus, os mais próximos, que viram ele ressuscitar. Teria dito que foi visto pelos soldados, pelos sacerdotes, iam forçar o argumento. Mas não. É o como foi. É relatado de fato como foi. Queiram as pessoas acreditem ou não, é exatamente como aconteceu. Então, as mulheres não só foram as primeiras a atestar a ressurreição de Cristo, como também foram as primeiras a pregar o Cristo ressurreto. Pregar a quem? Aos discípulos, que não acreditaram em sua palavra. Por quê? Tão somente porque eram mulheres. O testemunho dessas mulheres, né? Então você vê que os próprios judeus, os discípulos de Jesus, não acreditaram de imediato. Precisaram confirmar depois. Que dirá os demais judeus? As demais pessoas que vão ouvir o evangelho depois, né? Então, a gente vê, na verdade, que, de fato, está escrito como ocorreu, porque não há uma forçação de barra, né? Usando o termo aqui bem pejorativo, uma forçação de barra para forçar as pessoas a acreditarem em uma coisa que nunca aconteceu, né? Então, este é o segundo argumento, né? A atestação múltipla. Bom, o terceiro é o seguinte. Eles poderiam ter dito que Jesus ele foi reencarnado em algum outro discípulo, algum outro ser. Eles poderiam ter dito que Jesus morreu de fato, mas viveu uma vida íntegra e foi depois tido como Deus porque viveu uma vida íntegra e não errou. Mas não. Os evangelistas e discípulos eles pregam justamente a ressurreição. E a ressurreição era a teoria menos aceita na época do primeiro século da igreja primitiva. Sócrates e Platão, grandes filósofos gregos, né, antes de Cristo, eles acreditavam no pleroma, né, o mundo das ideias. Quando a pessoa morria, a pessoa ela era assunta ao pleroma e ao mundo das ideias. A pessoa jamais seria esquecida se deixasse uma vida íntegra.
Os epicureus e os estoicos, né, grupos ali filosóficos, eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que as pessoas morriam e deixavam seus exemplos por uma vida íntegra, uma vida correta. Pitágoras, egípcios e povos orientais acreditavam no conceito de reencarnação, muito comum hoje entre os espíritas e alguns cristãos, né, entre aspas. Mas a ressurreição era a ideia menos aceita de todas. Ninguém acreditava em ressurreição. Era a filosofia menos crida e menos apoiada de todas. Inclusive, dentre o próprio povo judeu, havia grupos dentre os judeus que não acreditavam na ressurreição, como os saduceus, por exemplo. A gente vê o relato, por exemplo, de Atos 17, 34, quando Paulo ele vai pregar para um público, e vamos ver como é que foi a reação deles quando Paulo quis falar sobre a ressurreição. Se você abrir sua Bíblia em Atos 17, 34, vai dizer o seguinte, veja. 32, vamos ler a partir do 32. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Veja só. Outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. É o famoso deixa para outro dia, amanhã a gente vê. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram e creram. Mas entre eles estava Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Então veja que no mundo greco-romano, a ressurreição não era uma teoria aceita, não era uma teoria popular. As pessoas riam disso, as pessoas achavam graça, era uma piada. E os discípulos sabiam disso, os evangelistas sabiam disso. E por que estão inventando essa mentira, então, se não vai ser algo popular? Se não vai ser algo bem aceito? É porque é um fato. E um fato não pode ser negado, mesmo que a maioria das pessoas não acredite nele. A grama vai continuar sendo verde, a água molhada e o céu azul. É um fato, não dá para mudar. Então, quando nós falamos sobre esse terceiro ponto, que é a ressurreição, os discípulos estavam encarando a contramão do mundo. Mas, mesmo assim, eles não negavam, preferiam morrer a negar, porque era um fato. Eles não poderiam negar aquilo que os próprios olhos haviam visto. Bom, quarto ponto. As contradições não foram corrigidas, ou seja, nós temos o documento original que foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós chamamos de contradições aqui entre aspas, porque nós já vimos que não são contradições. São divergências de relatos, que é diferente de contradição. Mas veja que interessante. O Evangelho de Mateus, ele fala que 2 mulheres foram ao sepulcro no dia de domingo de manhã. O Evangelho de Marcos, por outro lado, fala que foram 3 mulheres. E João fala de uma, Maria Madalena. Mas qual é o fato em comum entre esses 3? As mulheres foram ao sepulcro. E quantas foram? Ora, foram 3. Marcos, ele narra todas as mulheres que foram. Mateus não precisava falar de todas elas, então Mateus só fala de 2. E João só enfatizou o encontro de Jesus com Maria Madalena, que foi a primeira a quem ele viu. Tudo isso aconteceu. O que Marcos, Mateus e João disseram, tudo isso ocorreu. Agora, eles enfatizam pessoas diferentes, momentos diferentes. Se os discípulos armaram, de fato, uma conspiração para enganar as pessoas que Cristo havia ressuscitado, vocês não acham que eles haviam de combinar pelo menos o número de pessoas que foram no sepulcro de manhã ver Jesus? Que conspiração é essa que as pessoas não se reúnem e não combinam as coisas para que as coisas sejam feitas com cuidado? Não, vamos aí, a Betânia aí, ó, vai ser quanto que a gente vai falar? Não, fala aí que foram 3. Não, eu vou falar que foram 2, mas aí o pessoal não vai acreditar. Mas é justamente porque nós temos o relato original dos evangelhos, nada foi alterado. E é justamente o fato de haver essas discrepâncias entre os evangelhos que nos mostram que, de fato, não houve alteração nesses relatos. O quinto argumento é sobre a multidão de testemunhas oculares.
Eu sei que a gente tem a ideia que Jesus somente apareceu para os seus discípulos, as mulheres, e foi assunto aos céus. Mas não é isso. Lá em 1 de Coríntios 15, Paulo vai falar sobre as pessoas que viram Jesus após sua ressurreição. E Atos capítulo 1, versículo 3 também. Olha o que a gente vai ter lá no texto. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Foi o que a gente já havia dito, que Jesus passou mais 40 dias após a sua ressurreição. E lá em 1 Coríntios 15, Paulo vai fazer uma lista, né, em relação à ressurreição. Já haviam pessoas, né, na igreja de Corinto que duvidavam se de fato Cristo havia ressuscitado dos mortos. E Paulo ele vai ter que escrever lá em Coríntios sobre a ressurreição. E ele vai dizer lá no versículo do 1 ao 11, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, sobre a ressurreição. Irmãos, quero lembrar-os das boas novas do Evangelho que lhes anunciei anteriormente. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhe transmiti o que era mais importante. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro, mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está vivo, embora alguns já tenham adormecido. Paulo, quando está escrevendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, anos depois da ressurreição de Jesus, ele está dizendo, olha, ainda tem pessoas vivas que viram Jesus ressurreto. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E vocês estão aí duvidando, a gente tem testemunha ocular do fato. A gente tem testemunha viva. Versículo 7, mais tarde apareceu a Tiago, posteriormente a todos os apóstolos, e por último apareceu a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Né? Então, Paulo é o último na narrativa bíblica que viu Cristo ressuscitado, fechando ali então o cânon dos apóstolos. Né? Paulo ele foi o último, não teve mais a manifestação de Cristo ressuscitado. Ele foi o último que viu a Cristo ressuscitado. Então, ele está falando sobre esses relatos, então, para mostrar para a gente que a ressurreição de Cristo é um evento testemunhado. A gente tem não só uma pessoa, duas, três, mas centenas de pessoas que testemunharam o fato da ressurreição. Bom, penúltimo ponto é sobre a expansão do relato em pouco tempo. Veja, a gente tem aqui um mapa que mostra mais ou menos o mundo, né, na antiguidade, na época da primeira, da igreja primitiva, no primeiro século. Se houve, de fato, uma conspiração, não houve espaço de tempo entre 33 depois de Cristo, o ano da morte de Cristo, aproximadamente, até o ano 49 depois de Cristo, quando Paulo vai escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, que é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, tá, irmãos? O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito não foi Mateus, foi 1 Tessalonicenses. Primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Então, é pouco tempo para que o mito da ressurreição de Jesus fosse divulgado. Se fosse uma mentira, de fato, né, haveria tempo para arquitetar aquela mentira. Haveria tempo para comprar testemunhas ao longo de todo o mundo conhecido, para que aquilo fosse uma pregação unânime. Mas quando um fato ocorre, quando o imperador de Roma, por exemplo, baixava um decreto em Roma, todo mundo conhecido depois conhecia o decreto do imperador. Porque era um fato, era uma lei, era um testemunho, e as pessoas saíam divulgando. Assim é a ressurreição de Cristo. Foi um fato, foi um acontecimento. E tanto foi que em pouco tempo, no ano de 49, quando Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, ele já havia estado na Europa, né, em Tessalônica, já antes, ele está ali já falando sobre a ressurreição de Jesus. Então, o tempo, a história, a linha do tempo não nos permite acreditar em uma conspiração. E para nós finalizarmos, a gente tem o sétimo e último argumento acerca
da ressurreição de Jesus, que é a lei de Tibério ou Cláudio, da não violação de um túmulo. Tibério, para quem não sabe, era o imperador romano na época da crucificação de Jesus. E Cláudio foi o imperador que o sucedeu. Ambos os imperadores baixaram decretos proibindo a violação de um túmulo. Um decreto deliberado pelo imperador que aplicava a pena capital a quem removesse corpos de seus lugares de uma sepultura para outros. Pedras com tal decreto foram encontradas 10 anos depois da morte de Cristo. Então, tais decretos existiam porque havia essa prática no mundo antigo. Pessoas que queriam se aproveitar de certas ocasiões, de certas coisas, para violar túmulos, que eram lugares sagrados em todas as religiões do Antigo Oriente Médio. Então, a gente vê que, de fato, havia essa questão da não violação. Essa lei, esse costume, ele já era conhecido na época da morte de Cristo e foi assim também depois. Vamos lembrar que os judeus espalharam uma mentira de que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo do túmulo. Mas quando a gente vê, por exemplo, essa lei de Tibério e Cláudio, a gente vê que, de fato, se os discípulos houvessem desobedecido a algo tão grave, de fato, os mesmos teriam sido presos pelas próprias autoridades romanas. O fato que não aconteceu. Os discípulos foram presos depois por outros motivos, mas não pela violação de túmulo algum. Então, a gente viu aqui, então, os 7 principais argumentos sobre a historicidade da ressurreição de Jesus. Veja, eu quero finalizar aqui com 2 afirmações. A natureza contracultural do anúncio da ressurreição pode ser resumida nas observações perspicazes de 2 autores contemporâneos, Keeler e Wright. Os relatos da ressurreição do Novo Testamento eram demasiado problemáticos para serem inventados. E, segundo Wright, afirmar que o líder original reviveria não constituía uma opção, a menos, é claro, que fosse uma verdade. Então, nós finalizamos o estudo do Evangelho de Mateus e finalizamos a aula de hoje dizendo uma verdade: Cristo ressuscitou dos mortos. E é o fato de Cristo ter ressuscitado que hoje crentes de todo o mundo professam essa fé, batalham e lutam e morrem em favor dela. Porque, ora, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Logo é vã tudo que a gente acredita. Se não houve ressurreição, para nada serve o Evangelho, para nada servem as Escrituras, para nada serve a nossa vida. Então, nós queremos que com a aula de hoje, sua mente possa ter sido esclarecida. E finalizando o estudo desse Evangelho tão lindo, tão especial, que é o Evangelho de Mateus, crendo nessa verdade, que jamais poderá ser revogada. Passaram-se mais de 2000 anos depois desse evento único da história. E cristãos ao longo do mundo continuam acreditando e persistindo e pregando a ressurreição de Cristo como sendo a primícia de várias outras ressurreições, sobre a qual acreditamos que todos nós haveremos de ressuscitar no último dia. Amém? Então, nós agradecemos a companhia de todos que nos acompanharam ao longo do ano no Evangelho, no estudo do Evangelho de Mateus, com as exposições. Os vídeos ficam disponíveis no nosso canal para você ver e rever quanto tempo quiser. Não esquece de conferir o nosso canal no Instagram, também no Telegram, onde nós compartilhamos nosso material que fica disponível ao público a qualquer hora, a instante, 100% gratuito, também como é a mensagem das boas novas. Amém? Nós vamos finalizar então com essa oração, agradecendo a Deus por mais uma vitória concluída. Cristo Jesus, nós queremos te dar honra, graças e louvor, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor morreu por nós, ressuscitou por nós e nos justifica hoje, nos concede fé para crermos, embora nós não tenhamos visto nada dessas coisas que lemos e estudamos ao longo desses meses no Evangelho de Mateus. Nós acreditamos pela fé, que é uma verdade, o qual o Teu Espírito Santo nos concede acreditar. Portanto, Senhor, nos faz com que nós permanecemos nesta fé. Nos dê graça, sabedoria e discernimento. E força para
para levar o teu evangelho a toda criatura, para que nós possamos nos envergonhar, porque estamos certos. Cristo de fato ressuscitou e que nossa fé tenha uma base firme e sólida. Em teu santo nome, eu te agradeço por tudo. Amém. Sufficiency is who you